Fala galera, iniciando mais um Big Talk aí com vocês, hoje com a presença do fisioterapeuta que me acompanha já há 7 anos, desde uma longa data de competições, que é o Dr. Pedro Almeida, né? Semanalmente aí fazendo a calibragem do meu físico. Hoje eu tô meio rouco, tive uma alergia essa semana, então se minha voz ficar um pouco diferente, vocês já sabem. Então já iniciando, qual é a sua especialização, com que você trabalha? Boa noite, obrigado pelo convite. Desejo sucesso aí para o seu empreendimento, né? Com esse podcast. Espero que você tenha muito sucesso nessa nova jornada aí, como sempre. Né? Você é muito dedicado no que você faz, eu acredito que vai ser um sucesso com certeza. Então, eu já sou formado há 23 anos, quase, agora eu faço 23 anos de formato de fisioterapia. Então já tenho boa vivência, né, em várias áreas, mas eu sempre, meu foco de atuação sempre foi ortopedia. Então, eu consigo transitar ali em volta da ortopedia. Fiz algumas formações de fisioterapia esportiva, osteopatia, acupuntura, trabalho voluntário também, e a terapia. Muitas dessas formações talvez sejam que não sejam muito enquadradas para a ortopedia, né? De maneira direta, mas é uma atividade muito bacana. Mas meu foco sempre foi isso. No início eu pensei em ficar só na área de fisioterapia esportiva mesmo, sabe? Focar só com atletas, mas aí eu percebi que, principalmente no nosso caso de Goiás aqui, a gente tem que tentar abranger um pouco mais, e essa abertura minha ficou para ortopedia de uma maneira geral, né? Tanto atletas quanto não atletas. E aí eu estou nessa linha aí há 23 anos quase. Basicamente isso. Então, aproveitando já aqui a sua apresentação, a gente vai partir de uma forma mais profunda. No último vídeo eu trouxe o Silvio aqui, especialista em fisiologia do exercício, né, e mobilidade. Só que agora a gente vai tratar desses assuntos realmente com quem está nesse meio de campo e acaba lidando com isso. Primeiro tema a ser abordado, então, lesões no fisiculturismo. É algo muito comum no esporte, em todos os esportes, mas como o tema aqui do nosso canal, ele abrange fisiculturismo, musculação, treino de alto rendimento, então a gente traz a mesa para esse meio, né? E as lesões no fisiculturismo estão presentes em praticamente todos os atletas, né? Lesão no fisiculturismo é igual cair de moto. Tem aquele que nunca caiu e ainda vai cair, né? Mas é isso aí, só tem dois tipos de atleta, o que nunca teve e o que ainda vai ter. Mas acontece. E às vezes pode ser negligência do atleta, às vezes pode ser uma falta de cuidado, às vezes pode ser um dia de treino ruim, às vezes pode ser uma estrutura que não foi muito bem trabalhada, um acompanhamento não muito bem direcionado, e inúmeros fatores podem trazer isso. Eu sou um exemplo, né, que eu já tive aí umas 5 ou 6 situações aí diversas, que algumas foram tratadas rápido, outras foram tratadas mais lentamente. E no último vídeo com o Silvio Barçanufo eu falei sobre isso, que elas começaram inclusive depois que o meu tempo ficou mais escasso, o meu tempo de descanso e a minha rotina de trabalho mais acentuada. Isso não significa que eu também já não tive por inexperiência em alguma situação da carreira, isso também já aconteceu. Então aí eu já vou direcionar a pergunta para quem entende. Por que essas lesões elas acontecem no fisiculturismo, no esporte, né? Nos praticantes de musculação, por que acontece? Quando eu te conheci, já tem 6, 7 anos, o tempo passa, te confesso que eu já tem tanto tempo que eu já não guardo mais assim, certinho. Né? Mas eu imaginei que você seria um paciente que teria mais lesões, assim, sabe? Pelo fato de ser um atleta de alta performance, e eu sei que a musculação sempre era o paciente, né, o atleta no caso, sempre ao limite o tempo inteiro, o corpo, né? Eu imaginei que encontraria mais lesões em você, mas diferente de outros esportes, que seria uma vantagem na musculação, não tem trauma, né? Então, basicamente, nos esportes, no geral, vamos imaginar no futebol, por exemplo, o atleta pode machucar pelo treinamento dele, isso aqui é o máximo, e por um trauma, um atleta de chutar o outro e isso aí gerar uma lesão. A musculação tem essa grande vantagem também, que não tem um trauma direto. Então, as lesões ou acontecem por excesso, por movimento repetitivo ou por traumas. Então, essa parte da traumatologia do esporte, a musculação dificilmente tem. Menos que o aparelho caia em você, menos que seja negligente, né? Então,
Então as lesões vão acontecer por isso, por um excesso de sobrecargas, né? Talvez no princípio da musculação, que esse princípio da sobrecarga sempre está aumentando a quantidade de cargas, né? Para o músculo conseguir desenvolver esse catabolismo e esse anabolismo, né? Então, talvez por esse excesso de sobrecarga, a pressa em tentar crescer, né? Um treino inadequado, então pouco repouso, não respeitar a fisiologia, né, do corpo, porque o músculo ele desenvolve muito rápido, mas as estruturas que envolvem esse músculo, né, os tendões, as articulações, não acompanham esse desenvolvimento tão rápido quanto o músculo, e aí essas estruturas acabam lesionando mais rápido que o músculo, né? Então tem uma série de fatores, mas basicamente, se a gente fosse de maneira bem simples resumir essa pergunta, por algum erro no treinamento, ou um excesso de sobrecarga, ou a má execução, ou pressa, às vezes a pessoa não tem muita técnica e tenta desenvolver essa musculatura muito rápido, né, com pouca técnica, e basicamente seria isso, assim, um erro no treinamento que geraria as lesões. Se fosse pensar numa hipótese mais abrangente, seria essa a melhor explicação. E dentro desse meio, essas lesões que vão acontecendo no esporte, às vezes por negligência, como você citou aí, de treinamento, às vezes o atleta está iniciando ali, ou o praticante de musculação quer desenvolver uma determinada parte do corpo, acaba colocando cargas de uma forma inconsequente, já não tem uma técnica muito apurada, às vezes ele no começo não sente nada, depois começa a sentir uma dorzinha. Como que a gente pode fazer para evitar, na carreira do atleta, na carreira do praticante de musculação de alta intensidade, essas lesões? O que pode ser feito para prevenir? Qual o trabalho de prevenção de lesão que pode ser feito? Tá. Então, de maneira geral, o atleta ele tem que trabalhar no aspecto da musculação, né? Tem que tentar trabalhar o músculo dele de todas as formas, né? Você ganhar hipertrofia, ganhar força, potência, isso tudo é muito importante para a sua modalidade esportiva, mas você manter o teu corpo com uma boa flexibilidade, fazer exercício de alongamento, manter as boas mobilidades articulares também são muito importantes na prevenção. Então, isso aí seria um aspecto, dormir bem, se alimentar bem, manter uma dieta ok, né, respeitar o corpo nesse sentido. Variar o máximo possível do treinamento também seria uma excelente oportunidade para a pessoa tentar não se machucar, né? Quanto mais exercícios, né, diferentes ele fizer para o corpo dele, às vezes acaba sendo uma forma de prevenção, né? Você faz, sei lá, o mesmo supino reto todos os dias, vai te gerar uma sobrecarga naquelas estruturas que envolvem aquele exercício. Então, quanto mais variações você tiver no exercício peitoral, por exemplo, talvez você teria mais chance de não lesionar, porque isso muda um pouco as amplitudes, as fibras musculares e tal. Então, tudo isso pode envolver uma forma de prevenção também, né? Então, basicamente é isso, é respeitar teu corpo, não ter muita pressa. O que eu observo em você, que teu esporte é um esporte de tijolo, né, cara? Cada dia, cada ano, um tijolinho a mais, que você vai construindo o teu corpo. Não dá para você querer avançar isso muito rápido, porque o teu corpo não vai chegar onde você quer muito rapidamente, né? Vai ter sobrecargas demais e as lesões vão te interromper. E interrompendo, tudo que você construiu vai se perder, né? Ele se perde bem mais rápido do que o treinamento. Tem essa relação de 4-1 quase, né? Um dia de treino, você perde tudo, né? 4-1. Um dia de lesão para 4 dias de treino, para repor. Seria mais ou menos essa relação, né? Então, quanto mais tempo você puder se manter bem, melhor isso previne bem, né? Você fazer um pós-treino também, a gente até estava conversando na internet, as terapias do dia, por exemplo, né? Como dar um pós-treino, uma forma de pós-treino, tem várias formas, né? Tem uma forma de prevenir. Então, aquele músculo, aquela articulação, você exigiu muito naquele treino, você conseguir resfriar aquela estrutura, você vai conseguir ter uma recuperação um pouco mais acelerada do que você teria, né? E nós já tratamos, né? Uma vez com gelo, meu cotovelo. Eu tive a tendinite no cotovelo direito 2 vezes e no cotovelo esquerdo 2 vezes.
E para quem pensa que fisioterapia é só uma sessão, 2 sessões, não melhorou, vou parar de fazer. Tem que ter paciência, porque uma tendinite minha durou 6 meses. Se eu não me engano, foi o cotovelo direito. E foi por excesso de mesmo exercício, tríceps francês unilateral. Eu estava numa pegada de pré-competição muito boa e era um exercício que estava me trazendo um resultado legal, então eu acabei insistindo mais vezes nesse exercício. E o resultado disso, infelizmente, foi uma tendinite que levaram 6 meses, longos meses, para melhorar. Depois melhorou, passou pro cotovelo esquerdo. Depois melhorou, voltou pro direito, só que voltou mais leve. E aí foram 3 meses. Depois ela voltou pro esquerdo, parece que elas ficavam se revezando. Você tem um agravante, né, que te atrapalha no sentido de você ser personal e acaba pegando muito peso para os seus alunos, montando os exercícios, montando e tal. Então você relata um pouco disso, que está sempre carregando muita milha, né, muito peso e tal, e isso acaba sobrecarregando o teu treino de uma forma geral. Né? Essa estrutura, que no caso é o cotovelo, né, o côndilo, ele está sempre trabalhando o tempo inteiro. Então acaba tendo uma sobrecarga, e não só com exercícios. Não tem o descanso apropriado. Você não vive só de treinar, você tem que trabalhar. Então, e esse seu trabalho acaba de uma forma geral sobrecarregando também teu cotovelo, não dá. Se você trabalhasse com outra atividade que não fosse essa, talvez você teria menos sobrecarga, né? Sim, mas, com certeza. Tudo é um conjunto, né? Agora, só te interrompendo, essa questão da fisioterapia é como se fosse um treino, né? Você melhora fazendo fisioterapia por repetição também. É a mesma coisa do treino. Vou conseguir emagrecer, vou conseguir ganhar massa muscular, vou conseguir desenvolver com exercício após exercício, dia após dia. A fisioterapia não é muito diferente disso, sabe? O paciente melhora por repetição. Basicamente, tem várias formas de abordar a fisioterapia. É a mesma coisa da tua atividade como personal. Talvez você consiga bolar vários treinos diferentes do mesmo aluno, né? Mas cada um vai chegar num objetivo que você traçou. A fisioterapia é a mesma forma, tem várias abordagens, né? Eu sempre tento focar com o meu paciente, no caso de musculação, os atletas, que eles não parem de treinar a hora nenhuma, porque o objetivo dele é esse, é melhorar para continuar treinando. Então eu tento fazer o máximo de terapias, né, de abordagens, que ele consiga continuar treinando. Então a gente pode fazer abordagens diferentes, a gente pode tratar os sintomas, a gente pode tratar as causas, e no final talvez chegue no mesmo objetivo, que é a melhora dele, né? Isso depende do tempo que você tem para recuperar. Se você tem pouco tempo e está próximo de uma competição, vou abordar só os sintomas, vou preocupar com causa. Se você está mais distante da competição e tem tempo, vou tentar abordar a causa e tentar realmente corrigir você, né? Porque se a gente só foca nos seus sintomas, de dor, por exemplo, não trata a causa. Então tem que tentar achar esses equilíbrios musculares que você está apresentando e tentar corrigir. É um processo mais lento, mais demorado, só que com certeza o resultado final é melhor, você vai realmente sanar. E o engano que você mesmo ensinou, e eu costumo passar isso para frente, que a maioria faz. Sentiu uma dor, sentiu um desconforto, corre para o medicamento. E esse medicamento ele vai mascarar o sintoma e dessa forma você não consegue identificar a causa e não consegue tratar. Remédio não sara ninguém, né? Falar assim até é meio estranho, mas os medicamentos eles tratam os sintomas, não tratam as causas, né? Então se você está com a dor, você tem que tentar descobrir o motivo daquela dor. Se eu falar que você está com essa dor porque você está com a tendinite, é uma explicação muito simplória. Eu falo, tendinite inflamatória, sua tendinite vai melhorar. É uma explicação muito simplória, porque você tem que tentar descobrir por que você está desenvolvendo essa tendinite. E aí sim é um tratamento eficaz. A raiz do problema. Se a gente toma um medicamento ou a gente faz uma abordagem na fisioterapia que só trabalha a sua dor, por exemplo, o gelo, o TENS, o ultrassom, a parte da terapia mesmo, muita gente já deve ter feito, é um trabalho que só foca basicamente nos sintomas. A gente não foca a causa, né? A tua dor vai passar, mas a gente não achou o motivo daquela lesão, né? E a tendência é que ela volte, e se você for negligente, que ela volte pior, e aí vai sempre mascarando mesmo os seus sintomas, né?
e você realmente não consegue melhorar efetivamente. Teve uma outra situação no começo, quando a gente começou a trabalhar junto. Eu me lembro que eu tinha uma costela rotacionada e no meu esporte tem o duplo bíceps, né, que é uma posição que a gente joga o cotovelo aqui para frente para fazer a pose. Eu não tinha mobilidade, eu não conseguia fazer esse movimento. Então era travado o cotovelo para trás. É outra coisa que no meio do esporte, para quem pratica e às vezes vai treinar pose e não consegue fazer o certo movimento ali daquela pose no palco, a fisioterapia ela não vai entrar só no ponto de tratamento de lesão. Ela vai entrar também no ponto de aumento de mobilidade, melhora da mobilidade. E melhorando a mobilidade, consequentemente, vai prevenir lesão. Para quem tem que fazer um certo movimento, às vezes até no treino, vai fazer de forma mais fácil e mais segura, né? Aquela musculatura não vai ficar tão enrijecida durante o movimento. E isso marcou muito, porque quando eu comecei a fazer essas liberações, o meu duplo bíceps de costas no palco ficava com uma parte da dorsal diferente da outra. Tenho até foto disso da época. Depois eu vou postar para vocês. E depois que a gente passou a fazer esse trabalho, essa costela ela desceu. Ela era um pouco mais elevada e a gente conseguiu colocar e alinhar um lado e deixar a simetria, a proporção de um lado para o outro lado iguais, né? No seu esporte a simetria é importante. E é por isso que é importante os atletas, né, de fisiculturismo aí, eles terem realmente um fisioterapeuta assim, particular, né, de confiança, alguém que ele acompanhe realmente o desenvolvimento dele no treino, né? Porque é através desse acompanhamento que a gente vai conseguir corrigir essas alterações posturais, né? Se você vai num fisioterapeuta um dia ou outro, só quando você tem uma dor, alguma coisa assim, dificilmente ele vai ter tempo para ficar observando muito essas alterações posturais, né? Ou ele vai observar, vai comentar com você, mas numa sessão ele não vai conseguir fazer o trabalho todo, além de tirar a sua dor, ainda melhorar a sua postura, né? Vai te dar talvez algumas orientações, mas vai caber você tentar corrigir, né? E é mais complicado isso, sim. Se você tiver alguém que te acompanha, essa pessoa realmente vai te conhecer, né? Eu brinco que é como se fosse, sei lá, um carro que você leva sempre no mesmo mecânico, um mecânico de confiança. O cara vai conhecer teu carro todo, ele vai saber as peças que ele já trocou, as peças que precisam trocar, em quanto tempo elas vão ser trocadas, né? Então, é a mesma coisa, assim, esse cuidado é o mesmo. Você vai sempre no mesmo profissional, ele vai te acompanhando, ele vai sabendo as suas necessidades, né? E ele consegue contribuir melhor para aquilo em relação à sua melhora, né? Não fica algo muito superficial, porque senão também não melhora. Se você buscar um fisioterapeuta para tentar ter um resultado em uma sessão, é muito pouco, né? Aí às vezes a abordagem medicamentosa talvez tenha mais eficácia em um atendimento. Sim, se for lá tomar uma injeção em 10 minutos, a sua dor provavelmente vai diminuir. Em 10 minutos de fisioterapia, essa dor talvez não mude quase nada, né? Sim. Então, essa abordagem é importante, assim, de realmente ter alguém para te acompanhar, para ver essas alterações posturais que você vai adquirindo com o treinamento, né? Algumas alterações são benéficas para você, outras são maléficas, então a gente tem que tentar ver até que ponto isso é bom ou ruim e tentar intervir das formas que sejam as ruins, né? Para você sempre ter o melhor desempenho esportivo. E é difícil estabelecer um tempo de recuperação para cada lesão como uma média de parâmetro, porque cada lesão ela tem uma forma de ser tratada, ela tem um recurso a ser utilizado, né? Eu até coloquei aqui pra gente falar hoje sobre um pouco das lesões que eu já tive, né? Talvez a gente não consiga lembrar de todos os momentos, nem tudo de fato se tornou uma lesão, às vezes foram situações isoladas e rápidas de se tratar. Mas tivemos aí sessões que fizemos, em 1 a 2 sessões eu tive meu problema resolvido. Como também teve uma situação na minha coluna, que eu tive uma hiperativação do quadrado lombar, que foram 2 anos. Eu tive 2 anos de tratamento. A gente foi fazendo, foi aliviando. E o que fez com que eu não melhorasse mais rápido? Exatamente a profissão, né? Se eu tinha que ter um repouso na minha lombar, né, na minha estrutura, e você orientava, olha, vamos evitar aqui o agachamento, mas não deixe de treinar a perna. Você vai fazer os exercícios que você se sente mais confortável. Eu tenho conhecimento de biomecânica também para poder traçar esse treino dentro das orientações dele, né? Então, o que adiantava? Eu evitava agachamento, evitava um stiff, evitava um movimento de flexão de tronco, às vezes para poupar a lombar, mas o dia inteiro eu estava agachando, levantando, guardando a anilha, colocando a anilha no aparelho. Então, essa recuperação que às vezes poderia ter sido ali de 3 a 6 meses, né, que poderia ter sido uma recuperação mais rápida, ela se estendeu em quase 2 anos.
Justamente porque o meu tempo de recuperação, ele não foi o suficiente para ter esse benefício da recuperação rápida. E a pessoa, às vezes, ela vai na sessão de fisioterapia, nossa, senti meu ombro. Ela vai naquela expectativa de, nossa, eu quero que resolva em uma sessão só, eu não quero gastar muito. E não adianta. Um trabalho bem feito é igual carro. Se você comprar um carro caro, você vai gastar, você vai ter um super carro. Se você comprar um carro barato, usado, às vezes dependendo da pessoa que não cuidou muito, você vai ter uma dor de cabeça porque você pagou mais barato. Então não é sobre essa relação de pagar caro ou barato, foi apenas uma analogia. Mas é sobre você ter a paciência do tratamento, de fato, consolidar um resultado e corrigir aquilo que é preciso. É a mesma coisa assim, se a gente for pegar outro exemplo da tua profissão, né? Quero emagrecer em um atendimento, em uma semana, em um mês de academia, sei lá. Então, eu cheguei, sei lá, 10, 20 quilos a mais, não foi de repente, às vezes foram anos que eu fui trazendo a vida sedentária, uma alimentação, né? Então, um pouco de exercício físico, então isso não vai mudar em mim de repente, né? Então, um atleta é a mesma coisa, talvez aquela lesão que ele apresentou agora, ela não veio de um dia para o outro, então aos poucos foram se arrastando, né? E aí por negligência, falta de tempo, falta de cuidado, sei lá, vários motivos aí, ele chegou a hora que o corpo dele deu um basta, como se fosse um copo de água que você tá toda hora jogando um pouquinho de água lá dentro, toda hora vai derramar. Então, quanto tempo vai demorar para melhorar, isso aí a gente não consegue falar. Mas o que você faz que atrapalha e atrasa mais a sua recuperação, isso a gente consegue falar. Seria manter os mesmos hábitos ruins, manter o mesmo treino errado, não dormir bem, sei lá. Então, usar algum produto que o álcool, por exemplo, atrapalha a recuperação. Então, se você tem uma vida desregrada, a sua recuperação também vai demorar mais tempo, né? Sim. Então, a gente não consegue te falar quanto isso vai demorar para você melhorar. Mas eu consigo te falar tudo que você pode fazer para que vai atrasar ainda mais a sua recuperação. Dá para identificar. Isso é mais fácil, aí vai muito de você ter essa percepção e mudar também os seus hábitos, né? Ruins, né? Você tem uma vantagem muito grande também, Bi, que eu percebo, você tem uma boa percepção corporal. Então, quando você chega em mim e fala, dói aqui, você consegue identificar bem onde dói, a região, o músculo, você consegue ter essa percepção. Eu tenho pacientes que não têm essa percepção corporal, aí eu pergunto onde dói, dói aqui. Aí a ponta do corpo todo, aí até que a gente consegue identificar a causa daquela dor, né? Demora um pouco mais por dificuldade que ele tem nesse sentido, né? Você descrever exatamente o que está ali machucado. Né? E aí, dependendo do que for, né? Às vezes só uma tensão muscular, aí melhora mais rápido, às vezes uma inflamação demora um pouco mais, né? Uma dor articular, um encurtamento. Então, algumas coisas são mais rápidas, mais fáceis de tratar. Outras, como você citou, são mais difíceis de tratar. Na minha vivência, o que eu percebo, assim, que eu oriento e que eu percebo que é uma causa insistente de lesões, né? A primeira coisa, a pessoa sentir uma dor e ignorar. Não, vai passar. Aí tudo bem, deu uma semana ali e não passou. Aí acaba postergando para olhar aquilo ali, para identificar que tem de fato algo errado, para poder prevenir que se torne uma lesão. Porque uma vez que se tornou uma lesão, depois de um certo tempo ela vira crônica, né? Ela fica crônica. E também tem uma outra coisa que eu acho que é uma inconsequência por praticantes de musculação ou até mesmo no meio do fisiculturismo. É você sentir uma dor, você está fazendo um exercício, está doendo aquela articulação fora do normal, não está doendo a musculatura, está doendo a articulação. E a pessoa fala assim, não dá para fazer, dá para terminar. Não, vamos continuar. Então, o que eu recomendo sempre é, se você está sentindo um desconforto na sua articulação durante um dado exercício, vamos exemplificar que é um desenvolvimento. Você fez um desenvolvimento aqui, né, com halteres ou na máquina, e você sentiu uma dor no ombro, e essa dor não é muscular, é uma dor fora do normal. Troca esse exercício, faz um exercício que não dói, faz um exercício que não vai te machucar. Enquanto você ficar cutucando aquela lesão, aquele sintoma, aquela sensação desagradável na articulação, ela só vai se agravar. Tem que correr atrás e procurar o tratamento. Às vezes, você esperar que a dor vai passar, né, é uma ilusão nesse sentido, né, de você tá fazendo aquela atividade, tá percebendo que a dor
está aumentando, você vai imaginar que em algum momento você mantendo o mesmo hábito ruim, que seria esse treino errado, você imaginar que uma hora para outra essa dor vai passar, é um erro muito grande, né? Mas na fisioterapia, só para ilustrar melhor, basicamente eu gosto de seguir dois fatores, né? Que é a dor e a função. Então, se você está tendo dor, está perdendo função, aí você tem que observar muito essa questão, sabe? Alguma coisa realmente está muito errada. Então eu consegui fazer aquele exercício e a partir desse momento está vendo mais, eu não consigo mais fazer ele. Cara, então provavelmente você está com alguma lesão mesmo, não é algo que ia passar se você esperasse e ficasse quieto, né? Então busca um profissional. Então se você está tendo dor, não consegue malhar como malhava antes, não consegue executar aquele exercício como executava antes, alguma coisa está errada e vale a pena investigar, porque se você não investigar, as lesões vão passando de um tecido para o outro, né? Elas começam num tecido, pode ser uma articulação, um tendão, um ligamento, sei lá, um músculo, e aquela inflamação ela vai espalhando por outros tecidos, vão desgastando esses outros tecidos e você vai gerando uma lesão crônica, que é uma lesão mais demorada de se tratar. Crônica é a expressão que a gente usa para algo que é mais antigo, né? Quando é novo é agudo, você está com a lesão aguda, é recente. Você está com a lesão crônica, é algo que você já está trazendo há muito tempo, você não tratou na fase aguda, ela virou uma lesão mais crônica, e aí o tratamento é um pouco mais difícil, mais demorado de se tratar, porque talvez abrangeu várias articulações, gerou desgastes que teu corpo já não consegue talvez recuperar, né? É uma linha que eu tento seguir, que é essa que o corpo é inteligente o suficiente para ele conseguir se regenerar, né? A fisioterapia só dá um norte, só ajuda, mas é o teu corpo que faz você sarar. A mesma coisa da musculação, você dá um estímulo, que seriam os exercícios resistidos, né? O teu corpo vai gerar as melhorias, né? Seria a hipertrofia, por exemplo. Então, a fisioterapia é a mesma coisa, eu vou dar um estímulo, mas o teu corpo vai gerar aquela melhora, né? Então, se você demora para buscar esses estímulos positivos, você vai tendo estímulos negativos, o teu corpo vai gerando cada vez mais lesões, vai ficando cada vez mais crônico. Então, basicamente, seria assim. Acabou de tocar até no último tópico aqui que eu coloquei para a gente poder dissertar sobre ele, que são as lesões crônicas, né? A gente já chegou nesse momento. Como que se evitam as lesões crônicas e como que se tratam, né? As lesões crônicas você acabou de trazer aqui, dizendo que é algo que já vem há muito tempo, passou da fase aguda, então tornou-se crônica. Como que se evitam essas lesões crônicas? Tá. Então, quanto mais rápido você buscar um atendimento, né, um profissional de saúde, um médico, um terapeuta, mais chance você tem de não deixar essa lesão ficar crônica. Então, uma dor que você está sentindo, essa dor está te atrapalhando, tenta buscar uma ajuda nesse profissional, né? Tenta mudar seu treino para não evitar sobrecargas nessas articulações, né? Nesses ligamentos ou músculos, não sei. É um exemplo mais genérico, mas tenta mudar. Então, conversa com o teu personal para ele mudar teu treino, busca um bom fisioterapeuta, busca um bom médico, faz exame para a gente conseguir identificar que estrutura que é, isso também seria importante, né? O exame de imagem para a gente tentar identificar melhor essa estrutura que realmente está sendo lesionada lá. E quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você vai melhorar e menos chance você tem de tornar essa lesão crônica, que é essa lesão que é mais demorada, como eu expliquei, já comprometeu outras estruturas, às vezes gerou desgastes que o teu corpo não vai conseguir recuperar, por exemplo, um desgaste articular, um desgaste que o tecido não consegue repor mais, né? O tecido articular não é um tecido que ele se regenera, como é um tecido às vezes muscular, um tecido tendínico que consegue recuperar. O articular não. Então, tudo isso pode ter acontecido por essa negligência que você teve, né? Você tem hábitos ruins, então você tenta mudar eles o mais rápido possível. Isso faz que você não tenha uma lesão crônica. Tem hábitos sempre positivos, hábitos bons durante o seu treino. Uma vez que ela está crônica, tem como tratá-la em dois pontos. Tem como recuar essa lesão crônica e curar,
Ou se não tiver cura, o que pode ser feito para melhorar a função daquela articulação? É possível? Então, Big, assim, o exemplo é muito genérico, mas é possível, assim. Vamos imaginar, assim, sei lá, uma lesão da musculatura do ombro, né, no rotador, por exemplo, e começou com uma lesão aguda, seja uma tendinite qualquer. Aí você negligenciou aquilo, foi sobrecarregando teu ombro, essa tendinite aumentando a ponto dela romper e você perder o movimento daquele músculo. Então, virou uma lesão crônica. Então, qual que seria a abordagem? Você tem que passar por um processo cirúrgico, tem uma reconstrução ligamentar, tendinite, desculpa daquele músculo e a fisioterapia depois, muitas vezes, sessões, praticamente, sei lá, 3, 4 meses de fisioterapia, para você voltar a ter aquela amplitude normal. Eu estou falando do aspecto muscular, né? Estou falando do aspecto articular por enquanto. Você voltar a ter a amplitude completa do teu ombro, para você depois voltar a treinar. Então, tem processos crônicos que eles conseguem, de certa forma, serem tratados através de procedimentos cirúrgicos. São procedimentos bem mais invasivos e a gente espera que a cirurgia dê tudo certo, o corpo se recupere bem, você faça uma boa fisioterapia. Esses 3 fatores são importantes, porque mesmo cirurgia em várias pessoas pode ter resultados diferentes. Esse treinamento que você dá em todos os seus atletas, seus alunos, né, eles vão responder, uns vão evoluir mais rápido, uns vão evoluir mais devagar, né? Então a cirurgia, a mesma coisa, a fisioterapia também é assim. Então, mesmo porque o copo, se fosse uma lesão crônica, o copo, ao invés de estar trincadinho, teria quebrado totalmente. Aí vai pegar capo por capo e vai colar. Aí, vai voltar a tomar água no copo? Talvez sim. Mas vai ficar lisinho, bonitinho, igual, né? Não, ele é todo irregular. Então, até que ponto aquela irregularidade vai te incomodar, aí a gente não vai conseguir saber isso ao mesmo tempo, né? Então, algumas lesões crônicas dá para se tratar, outras às vezes não. Aí tem que mudar o treinamento, né? Tem que evitar o exercício, mas tudo muito genérico. Dá para ver bem, mas com algumas restrições. Né? Se as lesões crônicas, quando a gente não consegue recuperar, por exemplo, o processo cirúrgico, é mais invasivo, a gente tenta minimizar, mudando algumas rotinas dele, né? Mas tentando fazer com que ele tenha uma vida normal. O que ele não pode fazer, que talvez seja o pior, é ele negligenciar totalmente. Ele saber que aquela lesão existe. Vamos imaginar aí no ombro, né? Ele sabe que tem uma lesão muito grande no ombro, um músculo rompido, aí ele também faz total negligência. Não, então não vou fazer exercício nenhum pro meu ombro, porque eu sei que o meu ombro está ruim. Isso aí seria o pior das opções. Ele manteve todos os lados ruins, né? Ele lesionou, mas não tratou. Olha aí, Fred, você que é meu aluno, vai se matando você. Tá com o ombro machucado, não quer fazer nada para melhorar. Então, talvez essa seja a pior das opções, né? Você saber que está tudo errado e esperar que alguma coisa do dia para o outro errado dê certo. Não dá, se fazer alguma coisa errada, o resultado é sempre errado. Dois errados não viram certo, né? Eu costumo pregar isso, né, nas minhas aulas, e é a orientação que eu dou, né? Se você tem uma lesão crônica, ela já vem de um histórico pregresso aí de longa data, te incomoda, certos exercícios te incomodam. Eu acho que vale a pena, eu acho que eu vou usar assim a palavra, né, para quem pode investir, deixar a preguiça de lado, né? Se você tem condição de investir. Tudo bem, tem gente que não tem. Quem não tem, busca, né, um auxílio ali de um colega e tudo mais. Mas se você tem condição de investir, tem que deixar a preguiça de lado e ir até o consultório do fisioterapeuta ou um fisioterapeuta que realize atendimento na sua residência para tratar essa lesão crônica, porque você vai treinar. Não vai parar de treinar. Pretende continuar com seu objetivo estético ou que seja de qualidade de vida. Inevitavelmente, em algum momento, biomecânico da musculação, você vai usar aquela articulação. E ela vai incomodar. Então tem que tratar para deixar a função melhorar a qualidade de vida. Não é querer tratar, às vezes, naquele momento ali, pensando que vai curar. Se já está pré-estabelecido pelo profissional que aquilo não tem cura, às vezes já foi até operado, fez cirurgia, ou se não fez algo que precisa de cirurgia, se não fizer, vai ficar incomodando, desde que tenha sido determinado, olha, isso aqui vai te acompanhar pro resto da vida. Pelo menos melhore a função, para que esse ponto não traga agravantes para outros pontos. Exatamente. O corpo ele é muito inteligente, sabe? Ele gera as adaptações, né? Então, às vezes um ombro ruim, o paciente começa a sentir dor no cotovelo, uma dor na mão, uma dor na cervical, uma dor lombar, por um ombro ruim. Então, o corpo ele vai se
reajustando de uma forma que ele tenta te manter o mais funcional possível, mas esse reajuste às vezes vai gerando sobrecarga em outras articulações, né? Essa teoria é um princípio que eu gosto de seguir, que é o princípio da osteopatia, né? Às vezes a dor não está naquela região, a dor está numa área próxima que está sendo sobrecarregada. E aí o que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer é achar essa área que a gente chama na osteopatia de áreas de hipermobilidade. Então achar essa área que está travando o teu corpo, tentar melhorar essa região, né, o máximo possível, até que só dor passe, né? Então essas compensações elas existem no teu corpo e não adianta você negligenciar e achar que está tudo bem, né? Aquela sujeira embaixo do tapete, né? Ela não vai aparecer, tá? Quanto mais cedo você encarar essa situação e tentar corrigir, melhor, mais rápido, com mais qualidade vai ser o teu resultado. Nossa, não adianta. Outra coisa, você está pensando aqui no sobrepeso, né? Então, pô, tu percebe que está engordando, quanto mais rápido tentar emagrecer, buscar um nutricionista, uma educação física, médico, sei lá, ver todos os meus exames ali, como é que não, né? Mais rápido eu vou conseguir melhorar. Não adianta eu esperar, não, vou esperar quando chegar nos 200 kg eu vou tratar. Pô, eu vou ficar pior, vai demorar mais tempo, né? Então, até lá você vai comprometer outros órgãos, não é só o aspecto estético, né? Coração, outras articulações, aí bagunçou tudo, né? Então, basicamente é assim, né? Você tenta corrigir da melhor forma possível, o mais rápido possível. Quem tem uma lesão assim, crônica, minha sugestão é realmente procurar bons profissionais para ver qual que é a melhor opção de tratamento que eles sugerem, né? Buscar na literatura que traz aquela questão, né? Eu tenho que fazer cirurgia no ombro, então quais são os melhores profissionais que operam aqui, quais são os melhores fisioterapeutas, que recursos que eles têm, o que esses protocolos dessa cirurgia, por exemplo, no caso, me traz, o que a literatura fala desse processo de recuperação, né? Qual a chance de ter uma melhora efetiva ou não. Então, não dá para negligenciar, acho que melhor você encarar essa questão de frente e tratar o mais rápido possível, né? Sim, com certeza. Então é isso, galera. Vamos agradecer aqui hoje a presença do fisioterapeuta Dr. Pedro, que me acompanha. Então eu fiz questão de fazer o convite para ele, né, para a gente poder tratar sobre alguns assuntos que às vezes são curiosidades, né, por parte do praticante de musculação, praticante, né, de esportes aí, fisiculturismo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram dele para vocês, caso queiram conhecer o trabalho dele, né, como fisioterapeuta, entrarem em contato, agendar a sua sessão. E é isso. Valeu por mais esse vídeo, valeu, doutor, por estar aqui, estar acompanhando aqui o nosso canal. Vocês aí, você também, se vocês precisarem de mim, estou aqui para isso. Vou continuar postando os nossos tratamentos ali, de vez em quando dá para gravar, de vez em quando não, mas é isso. Valeu, galera, obrigado, até o próximo vídeo.